Graça e paz, queridos, Pastor Felipe aqui mais uma vez. Vamos dar seguimento à nossa aulinha de batalhas espirituais voltada à mente, queridos. E hoje vamos tratar diretamente o núcleo mental. Tá? Estamos agora chegando na aula de número 12, queridos. São 12 aulas que conseguimos aprender muito. Né? Não consegui lançar uma aula aqui no sábado, né? E também não consegui lançar ontem, na segunda-feira, mas hoje, por ter um tempo a mais, eu vou conseguir lançar possivelmente até 2 aulas, tá, queridos? Então, essa é a primeira do dia, 12ª. E aí vai faltar, queridos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai faltar 7 aulas para que a gente finalize esse compromisso que é de batalhas espirituais com o tema Aonde há tempestade, há um fogo, queridos. Esse é o nosso tema. Já aprendemos sobre maldições hereditárias, já aprendemos sobre laços enganosos, o império do mal, já aprendemos sobre o agir de Deus nas tentativas dos agentes malignos, já aprendemos sobre quando a maldição é quebrada, já falamos muito sobre isso nos vídeos acima. E agora, olha, interessante essa nova ferramenta, aprendi isso com um colega de trabalho. Então vamos estar diretamente no YouTube, que aí você não vai ficar pesado com o teu telefone. Eu vou mandar o link para você, você acessa lá e vai chegar para você. E quando finalizarmos, queridos, na verdade nem quando finalizar, quando estivermos perto de finalizar, já tem um projeto novo saindo aí do papel, que é o projeto sobre escatologia, tá bom? Vou deixar uma pincelada para você ver mais ou menos o que vamos falar sobre escatologia, ok? Viu, queridos? Um assunto bem forte que vamos tratar nessa segunda parte, nessa segundo estudozinho que vamos propor para você em breve, tá bom? Escatologia é o tema que vamos fazer quando estivermos já finalizando essa parte de batalhas espirituais. Aí a gente vai falar sobre escatologia mais profundo, mais específico, falando sobre as revelações dos fins dos tempos que estão acontecendo, tá bom? Mas esse é um outro estudo, eu quero finalizar com você, eu quero dar continuidade para você hoje. O tema hoje proposto, queridos, é os vícios da alma, o começo do ataque, a área da mente, a área das drogas e a área do sexo. Vamos falar sobre esses 4 elementos que compõem aí esse estudo que foi proposto por nós, amém? Queridos, começo do ataque, queridos. A mente, ela é um campo muito desconhecido. A própria ciência, ela não consegue definir ainda as forças da nossa mente, né? Existem muitos estudos, né, aprofundados para tratar sobre mente, e a grande maioria deles é muita teoria, né? Como que funciona, como que os neurônios funcionam, como que existe essa força magnética, força vital, o que é conduzido. Sabemos que o nosso corpo ele é totalmente organizado pelos nossos órgãos, mas conduzido especificamente pela mente. Nosso cérebro ele consegue fazer as coordenações totais. Se alguma parte do nosso cérebro pare, o nosso corpo vai sentir e vai ficar debilitado, tá, queridos? A gente sabe disso. Mas sabemos também que o nosso corpo ele não comanda toda a matriz, que a matriz do nosso corpo é toda comandada pelos nossos órgãos. Então, os nossos órgãos, ainda em vitalidade, o nosso cérebro pode parar, queridos. Fica paralisado, mas o nosso corpo ainda em movimento. Porque existe uma força desconhecida, né? A gente chama isso de quando dá a parada cerebral, né? O pessoal fica vegetativo, mas o corpo está funcionando. Por que isso acontece, né? Então isso é um fato científico que a gente vai descobrir ao longo do tempo com muito estudo. Mas não é sobre isso que eu quero trabalhar contigo. Eu quero trabalhar sobre alguns vícios da nossa alma e alguns vícios da nossa mente. Como que funciona? Nós sabemos, queridos, que a nossa alma ela é o conjunto receptor dos sentimentos. Recebemos tudo na nossa alma.
amor, ódio, ira, fraqueza, tudo fica alocado à nossa alma. Sabemos disso. Isso é um fato. Então, todos os sentimentos, queridos, eles são alocados à nossa alma. O nosso espírito, ele é contato direto com Deus. A nossa carne é contato direto com o mundo material. Então, a nossa carne, ela está em contato diretamente com o que está acontecendo no mundo terreno. Já a nossa alma, ela está em contato diretamente com o que está acontecendo no mundo espiritual e também por volta do nosso sentimento, né? Sabemos que a nossa alma, ela é receptora. E olha o que a apostila ela vai dizer. Os vícios da alma não são apenas vinculados à busca pelo prazer, mas o distanciamento de Deus. Então sabemos que sabemos que os vícios da alma não são controlados somente aos prazeres. Então, a alma não vai ser viciada somente ao pecado, mas ao distanciamento de Deus também, né? Através deles, uma opressão toma conta de pessoas por dentro e fatalmente induzirá ao erro e ao pecado. Então, sabemos que quando há um afastamento de Deus, por parte de Deus, existe uma ascensão demoníaca, de opressão. É como você deixou a casa aberta, a casa entrou o ladrão e tomou posse. Então essa opressão vai fazer com que você pleiteie mais o pecado, porque esse é o prazer. Satanás, ele precisa ter um contato com o pecado ali. Então ele vai te usar como receptor para isso, para sentir-se esse prazer. Então quando você se distancia de Deus, você tem esse encontro pecaminoso, esse encontro opressor, que ele é um encontro obrigado, queridos. Você abriu a porta, ele entrou de uma forma obrigada, porque ele viu essa oportunidade. É importante verificar o que está por detrás dos comportamentos viciosos, pois sempre existe algo além da matéria agindo. São chamados de espírito demoníaco. Ou seja, quando você não está distanciado de Deus, quando você tem esse distanciamento de Deus, quando você se sente distanciado totalmente de Deus, existe uma força opressora que ela começa a vir e ela começa a combater. E aí ela começa a dominar suas forças e fazer com que você comece a se sentir uma vontade insana, uma vontade muito insana. Ontem, queridos, eu no meu trabalho, e uma colega de trabalho parou do meu lado e ela falou: poxa, ora mais por mim, eu preciso de muita oração, preciso de muita ajuda, eu voltei a fazer o que eu fazia antes. Eu falei: minha filha, mas como assim você voltou a fazer? Voltei a fazer o que eu fazia antes, tive um relacionamento fora do meu casamento de novo, é uma força que está além de mim, eu não consigo. A pessoa me ligou, me mandou mensagem, ficou um ano sem falar comigo, e de repente ela voltou a falar comigo e me acendeu isso de novo, etc e tal. Eu falei: mas quanto tempo você está afastado da igreja, minha filha? Eu já estou 2, 3 semanas sem ir para a igreja, e aí eu não tenho vontade mais, etc e tal. Houve o distanciamento de Deus. Com esse distanciamento de Deus, houve uma aguçação do pecado. A força opressora dominou, fez com que ela sentisse a vontade novamente de cair naquela tentação, de se deleitar com aquele prazer. A alma dela, ela foi contaminada a sentir. O Satanás, ele colocou um vício na alma dela para que este vício, o tempo todo, ele se sacie com essa ação que ela estava cometendo. Na hora, me despertou em mim. Eu falei: meu Deus, é o estudo de amanhã. Vamos falar sobre isso, sobre esse tipo de vício, esse tipo de conduta que Satanás faz. Ele faz você pecar nos seus pontos em que você acha que você venceu. 1 ano se passou na vida dessa jovem e que uma pessoa não tinha contato. Quando a pessoa teve o contato, ela não foi forte, não foi firme e caiu na tentação de novo. Então ele faz isso, queridos. Ele faz você se distanciar de Deus para que ele entre e se apresente de todas as formas agressivas. Lembra que eu te falei, nem sempre ele vai tentar possuir tua mente, teu corpo, para fazer você virar um exorcista, igual a mulher do exorcista, ficar possuído. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai plantar alguns desejos em você para fazer com que você seja o condutor desta ação. Olha, o que é isso? O que é o condutor dessa ação? Você vai ser o condutor daquele núcleo de pecado e você vai saciar Satanás
por causa da sua ação. Isso acontece muito no adultério, isso acontece muito na fornicação, isso acontece muito quando você está num pecado lascivioso, isso acontece muito quando você está em uma ação condutora de Satanás. Satanás planta para você. Quer ver um exemplo claro que está acontecendo hoje muito? Jogatina, querido. Tem crescido muito esse pecado da jogatina. O pessoal está lá jogando para ganhar dinheiro. Aquilo é um ciclo vicioso. Existe um espírito malandro que está do lado da pessoa, fazendo com que a pessoa lance todos os seus bens, todas as suas riquezas naquele vício, fazendo você ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder. Fica num ciclo vicioso, sedento pelo aquele pecado. Tem alguém se alimentando desse pecado, queridos. Quem é que está se alimentando desse pecado? É Satanás. E ele fez o quê? Conduziu a tua alma, viciou a tua alma a fazer isso. Porque a sua carne, ela é corrompida, queridos. A tua carne é corrompida. A tua carne, o desejo dela sempre é contra as coisas pecaminosas. Mas o problema é viciar a alma. O problema é viciar a alma. Quando você vicia a alma gera para a carne a vontade. A vontade. E a gente não está falando nem de espírito aqui, querido. O mal exige, até hoje, que não seja acreditável, mas a passada a crédito da verdade. O mal exige, age inicialmente de modo sutil, como uma espécie de fuga, e vai dominando e impulsionando o sujeito ao erro, colocando nele o desejo que aos poucos se torna incontroláveis. Esses seres malignos atuam especificamente nas vidas que estão sem uma autêntica proteção espiritual. E apresentarei aqui alguns desses seres que atacam a espiritualidade do homem. Olha isso. Olha que interessante. Olha aqui que a apostila vai dizer. Para que sejam conhecidos, eles agem diretamente nas áreas influenciáveis, que já estavam vulneráveis, aproveitando-os da mente fragilizada por algum problema, até mesmo nos vícios mais comuns, como no cigarro. Neles estão envolvidos, influenciados e prendendo. Negar a existência dessas influências espirais faz sentido, porque eles não querem ser descobertos. Satanás não quer ser descoberto, queridos. Ele quer estar sempre por detrás de você, escondido. Escondido para ele não ser descoberto. Porque se ele for descoberto, ele é expulso. Ele não quer, ele quer estar sempre na profundeza, lançando a força dele. Entendeu? Somente com a fé e a libertação espiritual haverá um rompimento desse processo. Isso pode levar a mortes física e espiritual. Por isso, quanto mais cedo buscarmos o rompimento desses laços, mais rápido temos êxito. Não entrarei no mérito da demonologia mais profunda. Isso aqui é um outro assunto que depois, quem sabe, eu vou buscar conhecimento para aplicar para você, que é o mérito da demonologia. Quem são os principados que atuam nessas áreas? Entendeu? A gente sabe aqui por nome superficial. Vou dar aqui pombagira, vou dar malandro, vou dar aqui as pombageiras 77, etc. Tal, mas cada uma tem uma ação específica e existe uma hierarquia específica, né? Isso ajudará a compreender, né? Isso vai ajudar você a compreender mais ainda, mas isso aí é um outro estudo, querido, que a gente vai aplicar mais em breve, tá bom? As pessoas fragilizadas pela desventura da vida são mais vulneráveis a seres espirituais. Queridos, a gente vai falar sobre traumas na 13ª aula. Trauma, ele faz isso. Situações que você passa em adversidade faz isso. Tem pessoas que têm vários sentidos de comportamento. Tem pessoas, querido, que elas passam pelo comportamento de aconteceu contigo um fato ruim, você paga com a mesma moeda. Tem gente que paga com a mesma moeda. Se tu foi traído, eu vou trair. Se tu foi condenado, você vai condenar. Se você foi amaldiçoado, tu vai amaldiçoar. Tem pessoas que vão pagando pela mesma moeda. Tem pessoas que vão fazer o mal porque elas querem fazer o mal, porque fizeram o mal para ela. Então tem pessoas assim, queridos. Isso é uma fragilidade que Satanás se aproveita dentro dessa debilidade. Ele vai fazer com que você faça o mal, porque você vai pagar a mesma moeda, a pessoa vai sofrer aquilo que você sofreu. Isso é obra de Satanás. O objetivo central, queridos, é destrutivo, pois o inimigo sabe agir a fim de levar as pessoas
em um envolvimento maior com o vício, que poderá terminar em uma ruína completa. Viciou sua mente, querido, viciou sua alma, acabou. Se ele viciou sua alma, ele completamente, queridos, completamente, ele está te destruindo por dentro. Ele está acabando você com dentro. Quando ele começa a destruir, viciar sua alma, ele está te destruindo por dentro. Vamos falar agora, queridos, do começo do ataque na área mental. A gente falou de alma. Agora a gente vai falar um pouco sobre a área mental, tá bom? Fica comigo aí, que você vai acompanhar comigo. Olha que interessante, queridos. O começo do ataque. Olha isso. A área da mente. O início do ataque ocorre na mente em áreas que não conseguimos resolver sozinhos. E nos falta força para vencer. O inimigo identifica as fraquezas e os pontos fracos da mente que podem ser influenciadas. Espiritualmente, assim leva cativo o pensamento, aprisionando essa pessoa mentalmente. Os ataques podem estar acontecendo na sua mente agora mesmo, fazendo você pensar: não é bem assim, é exagero o que estou lendo aqui. Ataca a sua mente com dúvidas e é uma arma eficaz. Você deve ter uma fé inteligente que identifique tais ataques do início e passe a pensar sobre o que vem vindo em forma de pensamento, a sua mente. Um demônio que age dessa forma é conhecido por causa doenças mentais, depressão, tendências suicidas, ataques nervosos, sentimentos de rejeição. Você já observou que quando uma pessoa se torna deprimida ou se sente rejeitada, em muitos casos se volta para drogas ou para algo que causa uma dependência? Droga que não só quer dizer o tóxico, tá? A gente está falando de remédio também. Veja bem, o espírito opressor ele pode levar uma pessoa a outra, faz pessoas se sentirem deprimidas de forma que cai sobre a influência de outras entidades espirituais, demônios do ocultismo, das drogas, qual por sua vez conduz o demônio dos vícios, das dependências. É um grande círculo no qual o demônio tenta prender as pessoas para serem consequência. O maior objetivo deles é matar. Tudo exige de Deus, da vida, dos prisioneiros. Corromper é o checkmate. Levar a alma a trevas eternas de um ponto máximo do demônio. Queridos, o objetivo de Satanás é lhe matar. Mas antes disso, ele vai fazer com que você sofra, que você se aprisione, que você fique aprisionada, viciada nos sentidos que ele lança para você para te oprimir. O intuito dele é esse. O intuito, queridos, dele não é saciar sua vontade e fazer com que você só... Não, o intuito dele é te aprisionar, te deprimir, te ansiedar, fazer com que você fique bloqueada totalmente. Você já se sentiu assim, querido? Já se sentiu num momento de bloqueio total? Num momento de insatisfação total? Tudo ruim? Tudo de ruim aparece na tua frente e você não quer saber de nada? Você já se sentiu assim, queridos? É desse jeito. Ele quer te deixar aprisionada no seu território. Por quê? Porque ele te deixando aprisionada, ele está combatendo você, está te matando e te definhando pouco a pouco. Definhando você devagarinho. Existe uma história, queridos, de uma jovem muito conhecida, o caso dela ficou muito conhecido, ela faleceu. Tinha uma família, um pai, ela morava com o pai dentro de uma casa de uma fazenda americana. O nome dela era Emily Rose. E o pai dela começou a ver algumas coisas estranhas nela. Ela estava sendo possessa por uma entidade maligna. E o pai dela não acreditava, não tinha fé no que estava acontecendo, achava que era um problema mental. E aí chamou o médico para tentar resolver e nada de acontecer. E a filha dele piorando cada vez mais. Piorando ao ponto de... A filha dele começou a fazer comportamentos estranhos dentro de casa. E aí o que acontece? Ele foi chamar um padre. O padre começou a orar para fazer o trabalho, para fazer a oração, e viu que era um demônio, era uma entidade muito grande. Só que o caso estava muito avançado. O padre não conseguiu fazer o exorcismo. A menina morreu. O pai da menina, ele altamente se condenou e condenou a igreja, porque ele não aceitou a morte. O caso foi terrível, é um caso mundialmente conhecido.
Mas no início não houve um combate, não houve uma fé, não creram. O pai não cria em Deus. O pai não conseguiu enxergar que aquele era um problema espiritual no início, deixou propagar. Satanás quer isso. Ele quer fazer com que propague-se a opressão dele, para que a opressão dele aconteça, até chegar a um ponto forte. Quando chegar a um ponto forte, acabou, querido. Acabou. A pessoa vai se perder porque é isso que ele quer fazer. E ele diz com todas as letras, essa alma já é minha. Olha isso. Ele canta com toda, essa alma já é minha. Perdeu. Acabou, eu venci essa. É desse jeito que ele quer fazer. Ele quer te aprisionar, querido. Ele quer manter você paralisado, bloqueado. Ele quer fazer isso com você, querido. Ele não quer, de hipótese alguma, deixar você feliz, alegre, não quer. Ele quer sempre te bloquear e te manter você aí submisso ao diazepam, submisso ao tarja preta, submisso aos remédios, ao Dorflex, etc e tal, submisso a essas coisas que vão te apostatando. Ele quer fazer isso com você, queridos. E o Senhor, ele não quer fazer isso. O Senhor quer fazer com que você entenda que ainda dá tempo de você conseguir vencer. Ainda dá tempo de você conseguir lutar contra isso, tá? Vamos falar agora também sobre a área das drogas, queridos. Fique comigo nessa daí. Queridos, a área das drogas é as mesmas coisas. Olha o que a apostila vai dizer. É um vício muito forte, como o das drogas lícitas e ilícitas. Mexe com nossa estrutura psicológica, destrói os nossos sonhos e nos faz prisioneiros. Devemos compreender que a estratégia do maligno é confundir os pensamentos e as drogas são eficazes para isso. Queridos, todas as vezes que você vai procurar um remédio para você dormir, para você descansar, ou para tirar um pouco daquela coisa que você acha que é vozes, que é aquela turbulência, você está vagueando a sua mente. É isso mesmo. Você está, queridos, lançando a sua mente para ele. Todas as vezes que você vai fazer isso com intuito, força própria sua, para tentar esquecer, você está entregando essa chave para ele. Porque, queridos, você não é dependente de remédio, queridos. Você é dependente de Deus. O médico vai passar um remédio para você, sim, não tem problema tomar aquele remédio, a gente tem que tomar para se curar, se manter. Mas você tomar o remédio, porque o remédio vai resolver o problema do teu sono, do teu descanso ou da sua paz, queridos, não, abre os olhos para isso. Isso é o início de um ataque. Não se deixe permitir. Não se permita, queridos, você dar força para essa droga, para que essa droga ela tome conta e ela vença essa batalha para você. Você precisa tirar da alma este vício, porque a alma está em contato com a mente está pedindo e a carne está pedindo. Olha que interessante, queridos. Ela nos traz alguns alívio imediato, prazer momentâneo, funciona como esconderijo temporário, porém não trazem a felicidade, queridos. Apenas nos leva a viver uma fuga da realidade. Ela está aí para te fazer você fugir da realidade. Só que essa fuga é prisão, está te levando para uma prisão. Devemos entender que os vícios são um esquema bem organizado, não por Deus, mas pelo nosso inimigo espiritual. Como tudo começa pela mente, atinge em seguida o físico e o emocional, podendo levar à ruína absoluta, à morte. Por isso, é preciso reconhecer que está sufocando e pedir ao Espírito Santo que lhe cure a libertação. O Espírito Santo, ele te cura. Peça a cura ao Espírito Santo. Peça, queridos. De novo, mão na cabeça, Espírito Santo. Toma posse da minha mente. Toma posse do meu corpo. Me cura, me liberta. Faça, Espírito, a tua vontade. Queridos, é ação de fé. É ação de fé. Ele vai te fornecer as armas capazes para aniquilar toda a estratégia maligna por meio das drogas. Um espírito maligno atua fortemente com sua legião através desse mal. Ele atua com as legiões. Satanás vem com as suas legiões atuando para fazer com que ele te aprisione, te entule cada vez mais. Esse ser real age diretamente instigando com os vícios das drogas ilícitas.
ou fumo, ou álcool, Satanás gosta de capturar as pessoas com algum tipo de vício, pois assim fica mais fácil controlá-las. Vemos quantos tipos de vício atingem nossa sociedade atualmente, fazendo cada vez mais prisioneiro dele. As pessoas estão estimuladas a começar por drogas aparentemente pequenas, não tão viciosas, nocivas. Os seus sedimentos, geralmente, aquele que a sociedade aceita oferecer com frequência, e acabam presos nesse domínio satânico. Queridos, há pouco tempo, apareceu uma reportagem aí muito contraditória do americano, um presidente chamado Donald Trump. Ele falou que o Tilenol era a causa do problema de autismo, porque os americanos estavam consumindo muito Tilenol. Estranho. Não estou aqui falando da marca em si, mas era uma pulga atrás da cabeça, da orelha. É um processo criminal muito grande. Mas se a gente parar para analisar, queridos, as nossas crianças, hoje elas têm esse tal de o autismo avançado, grau 1, grau 2, grau 3, as nossas crianças deficientes. Hoje, uma chikungunya, ela deixa uma criança com um problema que afeta o cérebro, que tem alguma coisa errada na população. Tem alguma coisa errada nesse mundo, queridos. Tem alguma coisa que está fora desse mundo. E a gente precisa entender, abrir os nossos olhos. A gente precisa compreender que tem alguma coisa estranha e que a gente precisa combater. Porque está muito fácil resolver um probleminha com um simples remédio, com uma simples ação, Isso vai se tornar vício. Não fuja do problema. Não fuja desse problema. Não adianta, vença esse problema. Vença esse problema. Vai falar, eu vou finalizar aqui essa parte. Mas o Senhor trabalha com as influências que libertam e quer libertar os que foram aprisionados. Deus está envolvendo você nesse ministério de cura através do Espírito Santo. Um despertamento acontece, envolve o seu interior nesta ação de poder. Continue acreditando no agir dele. Neste momento você precisa estar atento à voz do Espírito. Há uma oração sendo feita agora para resolver as questões de sua alma e libertá-lo do sentimento de qualquer prisão. Os vícios da alma são muitos. Qual o motivo da sua fuga? Deus está pronto e quer ajudá-lo. Ele está envolvido totalmente com o seu problema. Por essa verdade, declaro que você pode, se quiser ter a libertação nesse exato momento, profetizo cura na sua vida. Profetizo libertação de qualquer mal em você. Chega de derrota, queridos. Profetiza até de fé. Levante dessa cama, levante desse quarto, saia desse bloqueio que você está e determine na sua vida. Eu quero cura, eu quero a libertação. Eu não sou controlado por isso. Essa opressão, esse mal não me controla. É desse jeito que você vai falar, queridos. Vamos falar agora sobre o sexo. Queridos, vamos falar agora sobre essa última área. A área do sexo, queridos. Nesse ponto, o ser humano é muito atacado. E pode ser que essa área que está afetando neste momento, deixando sem saber como lidar com tal problema. Existem várias maneiras do mal agir, mas através dessa área específica, muitas famílias são destruídas. Esteja atento. Deus fez família para estar em plena união e cumplicidade. E, consequentemente, para juntos usufruir melhor desta terra. Tudo que se faz fora do projeto matrimonial é uma instrução enganosa para denegrir o plano central do Senhor. Uma família desestruturada é uma imensa porta de perdição por meio de ações espirituais e malignas. Os demônios usam o sexo para acessar diversas vidas consequentemente. Ou seja, cada relação sexual que você tiver fora do casamento certamente possibilitará que você e outra pessoa sejam usadas para transportar um ou mais desse espírito maligno. Eles migram de pessoas a pessoa por esta porta que é o sexo. Sentem prazer em usar a pessoa no momento do ato sexual e se satisfaz roubando energia para eles dar alta concentração de prazer. É como você fosse um cavalo transportando carga viva, nesse caso a carga cheia de demônios. Deus o chamou para viver em santidade. Deseja que o sinta prazer que dele através do sexo. Mas entenda que fora do projeto matrimonial levará à morte espiritual. Até mesmo é possível
as possíveis doenças físicas, problemas emocionais. Quando algo era para ser bom, se torna obsessão. Certamente há um envolvimento espiritual inserido dessa forma. Entende-se porque existe pedófilo, estuprador e toda sorte de desordem sexual. A insaciedade é conduzida por espírito demoníaco que quer usar aquela pessoa como um cavalo para transportar as outras vidas num círculo sem fim. O indivíduo se torna um vínculo deste demônio para chegar a tantas outras pessoas. Essa obsessão induz a querer mais sem limite, tornando-o escravo e aprisionando o apetite insaciável e degradante. Somente a vida conjugal temos a satisfação dos nossos corpos através do sexo. Fora desse plano, é contaminação que mata a nossa vida espiritual. E se Deus não pode habitar num corpo que vive imoralidade, queridos, e se essa área que afeta, Deus quer que você deixe o Espírito Santo ajudá-lo e libertá-lo. Somente Ele pode capacitá-lo a superar o que tem sido maior que você. Deus tem o poder de livrar esses seres malignos. Queridos, é uma área muito intensa, muito densa. Eu falei que eu não vou entrar no mérito aqui de comportamento sexual. Mas eu quero entrar nessa área. Usando novamente essa pessoa que eu usei outrora como exemplo, queridos. Ela tem um filho dentro de casa. O filho dela está aprisionado dentro de um quarto. Está depressivo. A depressão dele é o tipo altíssimo. E ela, uma vez conversando comigo, ela veio, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, você sabe o que você tem que fazer. O problema está em você, que você precisa combater. E ela começou a combater, 1 ano atrás, queridos, ela começou a combater isso. Eu orei pela essa jovem, e ela conseguiu vencer. E o filho dela começou a melhorar. E ela começou a ficar feliz. Viajou com o filho, passeou com o filho, voltou a fazer as mesmas coisas de novo. O que aconteceu, queridos? O filho dela em depressão altíssima. Ou seja, você não está só afetando a sua vida, você está afetando quem está do teu lado. Porque todas as vezes que você procura fazer coisas que não é para fazer, adultério, você está afetando a sua casa. E Satanás vai no ser mais fraco da sua casa para te atingir. Ele não vai conseguir, porque ele já está conseguindo contigo, mas ele vai no ser mais fraco que você tem e vai atingir você de alguma forma. Você que não tem vontade mais de fazer com seu esposo, de ter relação sexual com seu esposo, tem um problema, queridos. É um trauma, é um bloqueio. Você precisa vencer isso. Você não pode lançar seu esposo para fora. Você não pode dar esse prazer a Satanás, que é isso que ele quer. Ele quer que você fique semanas, quinzenas, meses, com as mesmas desculpas, dor de cabeça, dor no corpo. Ele quer isso. A relação sexual é um compartilhamento entre você e seu esposo. Você e seu esposo, você que é casado, você e seu esposo precisam ter. Agora você que não é casado, você que ainda não tem essa, não faça. Lute, vença isso, não se permita. Não deixe que Satanás se alimente, porque ele vai se alimentar disso. Ele vai se alimentar dessa força, dessa energia da fornicação, do adultério. Não permita, queridos. Não permita que chegue a esse extremo. Faça tudo certinho. Você que não é casado, você que ainda está esperando o Senhor, aguarde no Senhor. Tome banho gelado, vai para o banheiro, tome banho gelado, mas se espere do Senhor. Não permita que o vício da alma aflore isso. E você que é esposa, organize a sua vida matrimonial. Dê prazer para o seu homem. Dê prazer para a sua esposa. Organize, não seja egoísta. Não seja egoísta de você se saciar e sua esposa não. Você se saciar e seu esposo não. Cumplicidade, queridos. Cumplicidade. Não queiram fazer coisas mirabolantes. O básico é o suficiente. No básico tem amor. No básico tem amor. No básico tem paixão. Crie um ambiente para você e seu esposo. Ambiente de relacionamento. Tenham prazer, queridos, os dois. Se ame. Diz que um ame o outro. Diz que está apaixonado. Traga presente para sua esposa. Traga chocolate. Traga, queridos, prazer para sua esposa, para sua mulher. Deixe ela sentir ser amada. Porque o ato do sexo é isso. É a realidade do amor. Queridos, que você possa ter compreendido um pouco, bem básico mesmo, tá? Porque a gente tem jovem nesse grupo aqui, eu não quero abrir muito esse conceito por causa da nossa juventude, mas eu quero dizer para você que eu sou muito feliz, muito grato
por Deus estar me permitindo eu conseguir fazer esta ação com você. Deus abençoe, queridos. Semana de vitória. Amanhã estaremos juntinho com você nesse mesmo canal, fazendo aqui a 13ª aula. Vamos falar sobre aliança com Deus, confiança. Vamos falar, o tema agora, depois de libertação, é confiança, tá, queridos? Vamos falar sobre confiança agora, né? Confiar em Deus. Como confiar em Deus no meio das nossas atribuições, né? Vamos falar sobre intimidade também depois, tá? No próximo bloco. Vamos falar sobre o apontamento, vamos falar sobre apontar o erro do irmão, vamos falar os assuntos. Ainda tem algumas aulinhas ainda para a gente terminar, a gente vai conseguir. Deus abençoe sua vida, acesse esse link aí que eu vou colocar abaixo e pode compartilhar se você quiser, tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida.